Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Impressionante. Eu vou dizer a vocês que eu estou realmente impressionado com o que aconteceu. Gabigol chega em Manaus, cai nos braços da torcida e é ovacionado. Assinou, inclusive, já com o novo número, Gabigol, número 99. Camisas com o número 99 estampado às costas. Olha que coisa, hein? Aí eu pergunto a você, isso foi feito de coração, como uma forma de perdão ao torcedor do Flamengo pelo que foi feito, ou é uma ação de marketing, aquela coisa do político em época de eleição, que vai chegar lá, dar um abraço nos eleitores e tal, depois vira as costas e não tá nem aí? Isso é uma pergunta, tá, galera? Eu queria que vocês respondessem aqui no chat essa pergunta, porque realmente o que aconteceu agora foi impactante. Eu peço a vocês que, além de responderem a pergunta, deixem o like. Nesse momento, mete o dedo no like, sobe o like com tudo. Clique no botão vermelho e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta porque o drone vai voar. Ele vai passar por aí para apurar informações do nosso Flamengo. Até dá uma olhadinha pro alto, ver se ele passa aí pela sua casa. E após a vinheta, após o drone, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta, sobe, drone. Galera, impressionante o que aconteceu agora. Há poucos minutos o Flamengo desembarcou no aeroporto em Manaus, Flamengo que enfrenta amanhã o Amazonas, jogo decisivo pela Copa do Brasil, um jogo, olha, importantíssimo. O Tite com essa atitude, né, que eu considero uma maluquice, de colocar na Copa do Brasil um goleiro, nas demais competições outro goleiro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? É uma atitude horrorosa. Goleiro tem que jogar o que é melhor, é o melhor. Ponto final. Se o Matheus for o melhor nesse momento, é ele que tem que ser o goleiro. Se não, é o Rossi, ponto. Mas tudo bem, o restante do time, eu concordo, o time é o que o Flamengo tem de melhor para esse jogo difícil contra o Amazonas. Difícil porque o Flamengo torna uma situação difícil. O Flamengo cria crise dentro do próprio Flamengo. O Flamengo joga contra o Amazonas no Maracanã, vence de 1-0 jogando mal demais. Enfim, vamos ver no que surtiu de positivo para o Flamengo essa parada de uma semana. É engraçado que quando o Flamengo tem a oportunidade de treinar, o Flamengo volta pior. O Flamengo, quando tem sequência de jogos, principalmente quando não poupa ninguém, o Flamengo joga bem. Então, o Flamengo, tudo no Flamengo é o contrário. E aí vai o Gabigol e me aparece com a camisa do Corinthians num dia de folga, dentro da sua casa. Cara, ocasionou a ira dos torcedores do Flamengo de uma forma que eu pensei, o Gabigol nunca mais vai poder aparecer em público sequer diante de torcedores do Flamengo. Para completar a confusão, ele que marcou uma entrevista com o Fantástico para poder pedir desculpas à torcida do Flamengo, ele marcou 3 dias atrás e no dia da entrevista, poucas horas antes do início da entrevista e do programa, ele cancela a entrevista. E aí ele prefere dar entrevista, sabe para quem? Pro UOL. Pô, o que tem a ver o UOL, Fábio? O UOL é desafeto declarado do presidente e da diretoria do Flamengo, do presidente Rodolfo Landim. O UOL fez uma matéria que o Flamengo considera, né, como uma matéria mentirosa, uma matéria cheia de situações maliciosas em relação à tragédia do Ninho do Urubu. O UOL é persona não grata, como se fosse uma pessoa, né? Mas é uma imprensa, é um veículo não grato pelo Flamengo, tanto é que eles não entram no Ninho do Urubu,
Jogadores do Flamengo não podem dar entrevistas a esse veículo de comunicação e o Gabigol escolhe justamente esse veículo para poder se manifestar com exclusividade. A gente tem informações que essa atitude do Gabigol provocou a ira do presidente Rodolfo Landim novamente, que está realmente revoltado com o Gabigol e inclinado a querer deixar o jogador sair do clube, entendendo que ele vive um momento de queda de braço com o próprio presidente. Talvez tenha feito isso porque é ordem do presidente a retirada da camisa 10, porque a retirada da camisa 10 foi ordem do Landim, não foi uma atitude tomada pelo departamento de futebol. O departamento se reuniu para poder saber quais medidas outras poderia tomar. E aí definiram pela multa de 10%. A retirada da camisa 10 foi uma determinação do presidente Rodolfo Landim, que queria medidas drásticas e que não puderam ser tomadas por conta da legislação atual que vigora hoje no futebol brasileiro. O Flamengo não poderia ter uma situação em que ele prejudicou a imagem do Flamengo diante de um patrocinador, né, vestindo a camisa de um outro patrocinador, etc., não poderia ter a coisa virando contra o próprio Flamengo. De repente, de um jogador saindo e ainda processando o clube. Então, o vice jurídico do Flamengo, que é o Rodrigo Duche de Abranches, que é inclusive o homem de confiança do presidente Rodolfo Landim, disse: o que pode se fazer hoje é uma multa de 10%. Nada mais disso do que isso. E também você pode aí algumas medidas administrativas, a retirada da camisa 10 e tal. Então o presidente falou: olha, é isso que vai ser feito. E aí o Flamengo chega a Manaus. Poucos torcedores receberam o Flamengo, não era uma quantidade muito grande de torcedores, como a gente já viu em outras cidades. No aeroporto, pouquíssimas pessoas, mas na frente do hotel não tinha muita gente. Aí desce, o Flamengo prepara um esquema de segurança, todo ele para poder dar uma segurança, uma tranquilidade maior para os jogadores pararem bem na frente da entrada do hotel, deixa um cordão de isolamento, né, com várias grades, com uma distância bem considerável, para os jogadores terem toda a tranquilidade de desembarcarem do ônibus, entrarem no hotel e irem embora, irem para os seus quartos para poder descansar. E aí, rapaz, eu acompanhando ao vivo, estava assistindo, porque eu estava curioso para saber como que a torcida iria receber o Gabigol. O Gabigol desce do ônibus, ao invés dele seguir reto para poder entrar no hotel, ele vira à esquerda e cai literalmente nos braços da torcida. Porque, além dele chegar próximo do torcedor, ele rompe uma das barreiras de proteção de grade, vai para outra e abraça os torcedores, deu um beijo num torcedor, inclusive. E aí todo mundo começa a gritar o nome dele, Gabigol, Gabigol. Ele foi literalmente ovacionado e caiu nos braços do torcedor, que praticamente esqueceu aquilo que aconteceu alguns dias atrás. Pelo menos o torcedor que recepcionou o Gabigol, o torcedor de Manaus. O Gabigol foi muito esperto. O torcedor off-Rio, ele é muito carente do Flamengo, né? Porque o Flamengo joga muito pouco lá, nessas regiões. Então o torcedor acaba que recebe realmente os jogadores com muito mais carinho do que o que acontece geralmente nas capitais, nas grandes centros, principalmente no Rio de Janeiro. Então ele aproveitou-se disso e foi até lá e acabou recebendo todo o carinho que ele imaginava. Aliás, carinho não, ele foi ovacionado mesmo pelos torcedores, até torcedores com camisa número 99, que acabou de ser anunciado como sendo do Gabigol. Tinha uma torcedora de nome Ana com a camisa de número 99 e que mostrou, inclusive, o autógrafo do Gabigol, em que ele já tem uma nova assinatura, Gabigol 99, quer dizer, ele já assumiu, inclusive, uma nova assinatura. E aí fica a pergunta, né? A atitude dele, primeiro corajosa, né? Porque tem que ter coragem para fazer isso. Mesmo sendo uma ação de marketing, na situação que ele estava, tem que ter coragem. E o Gabigol é um cara realmente de muita personalidade, de muita coragem. Mas a sua resposta é que é importante para nós. Você acha que ele fez isso para se livrar,
né, das vaias, de possíveis vaias durante o jogo, foi uma ação de marketing dele, enfim, ou você acha que ele está arrependido do que fez e fez essa situação de coração? Comente aqui, porque a sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça também de deixar o like e inscrever-se no nosso canal Flamília da Nação. Olha, o Gabigol realmente surpreende, né, cara? Um abraço a todos, saudações rubro-negras.